Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Fenacom. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a reforma tributária, seus impactos no comércio e agora com a Lei Complementar 214, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, vão trazer principalmente as mudanças significativas e setorizadas, né? Hoje trazemos um convidado muito especial. Obrigado, Ricardo Riello. Espero que tenha acertado o seu nome. Ricardo Riello, que é da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Então, nós vamos trazer diversos convidados ao longo dos dias aí, nas entrevistas, de acordo com os setores, para que tragam exemplos do impacto em alguns setores, para que você que acompanha o canal da Fenacom consiga entender como vai ser o impacto no seu setor, de acordo com o direcionamento dessa mudança que a reforma tributária vai trazer ao longo dos anos. Lembrando que a reforma tributária ela vai ser implantada por etapas, né? Nós temos o período de transição. Então, Ricardo, já gostaria que você fizesse a sua apresentação, dissesse um pouquinho aí da sua trajetória ao longo aí na federação e a gente já começasse esse bate-papo que vai ser bastante interessante. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em nome da Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes, na pessoa do nosso presidente Alexandre Sampaio. Bom, a minha trajetória começou em 2000 como estagiário no Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do município do Rio de Janeiro. Lá eu era advogado seletista, tínhamos um quadro de advogados de 10 colegas, atendíamos as empresas. Posteriormente, eu passei a atuar pela Federação Nacional de Hotéis, Bares e Restaurantes, a convite do nosso presidente, Alexandre Sampaio, passou a presidir a entidade sindical de grau superior. Fiz um stop, né? Uma breve parada na Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro durante 2 anos. Lá atuei pelo jurídico com o diretor Dr. Borges e a doutora Gisela Gadelha. E após eu novamente recebi um convite do Dr. Alexandre Sampaio para voltar para a federação, onde permaneci como empregado até 2012 e até 2017, e após 2017 passei a prestar serviços como advogado contratado com um escritório próprio, onde a situação permanece até hoje, perdura até hoje. Bom, então, altamente especializado nessa área de hotel, alimentação, enfim, totalmente aprofundado nessas questões da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Então, acho que você está totalmente integrado nessas questões, acompanhou de perto as mudanças, a transição, a implantação da reforma. Então, eu acho que você tá bem por dentro. É claro que tem que estudar muito depois da aprovação, mas deve ter acompanhado todo esse processo da implantação, das discussões da reforma tributária e o que vai impactar principalmente no teu setor de hospedagem e alimentação, com a aprovação da Lei Complementar 214. Olha, acho que o momento agora é de traçar cenários possíveis. Nós não temos ainda a confirmação da alíquota base, né? Se fala em 28, próximo a 28%. Então, se foi isso, não foi o melhor dos mundos, mas nós conseguimos um regime específico com um desconto de 40% em cima dessa alíquota base. Então, fazendo lá a matemática, aproximadamente 17% de carga tributária em cima dos novos tributos do IBS e do CBS, que são espécies de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Se isso ocorrer, se de fato se confirmar a alíquota próxima a 28%, teoricamente a situação dos hotéis, restaurantes, bares e similares, que estariam hoje no lucro real presumido, a situação permanece equilibrada. Mas a gente tem que ver se isso vai se confirmar, tem que fazer conta. O que eu recomendo é que as empresas chamem seus departamentos financeiros, chamem seus contadores e façam uma projeção, coloquem cenários possíveis, né? Façam a conta para ver qual vai ser o impacto efetivo.
e o que só vai se confirmar quando a gente tiver realmente, né, a delimitação, a especificação da alíquota base. Perfeito. Outro ponto positivo foi a exclusão da gorjeta da base de cálculo para bares e restaurantes. Isso já era uma reivindicação antiga. Uma benesse indireta foi a estipulação, entre aspas, né, popularmente chamam aí de tax free, mas na verdade é uma possibilidade de devolução dos tributos pagos pelo turista domiciliado no exterior. Então, o turista, quando vai embora, o que ele comprou com bens materiais, o que ele despendeu com tributos na aquisição de bens materiais, ele vai poder pedir de volta para o governo brasileiro. Então, isso foi importante também. Isso é uma grande novidade, acho que para o turista, em geral, né, que acabava absorvendo o custo tributário, encarecendo os produtos, hoje ele tem um benefício de ter devolvido, na hora que ele vai sair do país, ter devolvido os tributos. É uma novidade interessante e para o turismo isso favorece bastante, né? Bastante interessante. Foi muito bem lembrado. A questão da gorjeta, acho que é bacana, porque seria um absurdo tributar a gorjeta. Quer dizer, você dá a gorjeta para o garçom ali na hora do pagamento da conta e você tributa a gorjeta. Não tinha muito sentido, né? Era uma questão que é uma discussão, acho que há muito tempo que vinha se discutindo, né? E seria meio que um absurdo tributar uma questão até desumano você querer discutir isso, né? Uma questão que você citou muito bem, que eu acho que a gente tem que reforçar bastante, saber do impacto, né? Vocês tiveram uma redução, esse redutor que cai da alíquota base, que estão estimando em 28 para 17, né? Esse redutor aí de 60%. Mas acho que a questão é fazer conta. Acho que a grande oportunidade aí, o grande diferencial é quem fizer conta. A gente está sabendo também que uma das questões que foi colocada e que é uma novidade é o split payment, que é um nome chique para vai ser uma espécie de retenção do imposto. E isso muitos estão alegando que vai ser um problema, porque o imposto atualmente as empresas acabam fazendo fluxo de caixa, né? Porque o imposto estava embutido nas compras, né? Nos serviços, enfim, e a empresa fazia disso, aproveitava, porque ela pagava posteriormente, e hoje não. Com a nova legislação, o imposto vai ficar, parte do imposto vai ficar retido para ser abatido, já retido na tributação. Então, isso vai impactar, entendemos que vai impactar no fluxo de caixa. Você entende dessa forma? Isso as empresas devem se preocupar? Como é que vocês enxergam isso para o fluxo de caixa e a rotina das empresas? Olha, para hotéis, bares e restaurantes, na verdade, já não havia acreditamento. Então, o texto da lei nova prevê apenas para hotéis na aquisição de equipamentos para sua atividade econômica. É a única possibilidade. Para bares e restaurantes não tem hipótese de acreditamento. Então, a única coisa que muda seria para hotéis, na aquisição de materiais, né, para incremento da sua atividade econômica, seria a hipótese de acreditamento. Mas tenho certeza que apenas os grandes hotéis vão usar isso. Hotéis Entendi. médios e pequenos não vão se beneficiar diretamente dessa hipótese normativa que veio com a lei nova. Perfeito. Bom, bacana. Agora, na ponta, acho que é uma coisa que a gente tem que, é o que o consumidor vai sentir no bolso. Você entende que os clientes lá de hotéis, quem vai se hospedar, quem consome no restaurante, vai sentir algum impacto, o preço vai subir, nos preços, nas diárias, enfim, os pequenos hotéis, bares, restaurantes vão ter impacto no preço, mesmo com essa alíquota reduzida, você acha que vai ter aumento de preço na ponta? Ou vamos conseguir ter um equilíbrio lá no final, depois do período de transição, vai haver aumento de preços no final? Olha, a nossa expectativa junto ao Congresso Nacional era que fosse criada uma taxa especial para o turismo, a exemplo do que ocorre na Europa. Hoje você tem uma taxa super reduzida para turismo, então a expectativa era essa, isso não foi feito. Hotéis, bares e restaurantes conseguiram um regime específico com desconto de 40% da alíquota base. Alguns outros setores correlatos, por exemplo, o setor de eventos, conseguiu até um desconto maior, 60%, né?
E foi como eu coloquei aqui no início da fala. A expectativa nossa é que, inicialmente, pelo menos na teoria, há um equilíbrio entre a carga tributária hoje paga e a carga tributária que vai ser assumida quando a reforma tributária for implantada em sua plenitude. A expectativa é que haja um equilíbrio. Mas isso é um cenário possível, é uma expectativa, até porque nós não temos ainda, como também lembrei, a definição da alíquota base, tá? Agora, certo é que houve uma simplificação do sistema tributário, isso foi positivo também. Se concentrou em apenas dois tributos, o que nós tínhamos aí de tributos federais, o tributo estadual ICMS, um tributo municipal ISS, até mesmo com hipótese de pagamento em cascata, de tributação em cascata. Então, houve sim uma evolução e, em termos de carga tributária, se isso vai impactar no preço final ao consumidor, nós inicialmente achamos que, teoricamente, vai continuar a mesma coisa. Não vai ter impacto negativo para o mercado de consumo. Mas isso é um cenário possível. Temos que aguardar como é que vai ser a implantação final da reforma tributária. Como você bem destacou, vai ser gradativo, né, durante alguns anos. E aí sim fazer a conta e verificar se isso daí vai ter que ser repassado em parte para o mercado de consumo, que os hotéis, bares e restaurantes não desejam. É antipático, é ruim para a atividade econômica repassar custo para o consumidor, isso afasta o consumidor. Mas se não tiver outro jeito, vai ser a única solução possível. É o que ninguém quer, né? Repassar isso para o consumidor, Exato. gera inflação, gera, enfim, é antipático para a sociedade você ter que repassar. Mas não tem jeito. Se aumenta os custos, acaba passando, ninguém vai assumir essa pressão. Quem paga a conta, no fundo, é o consumidor final, né? Bom, a gente também acaba escutando, né, algumas preocupações que os empresários têm que ter nesse momento de transição. O que vocês têm orientado os empresários do setor de vocês? Quais são as maiores preocupações vocês têm escutado que os empresários estão tendo? Eu acho que o aumento na carga tributária é uma das preocupações, mas o que vocês mais têm recebido aí de demanda com relação a esse período de transição? Quais são as maiores preocupações dos empresários? Vocês têm tido algumas demandas nesse sentido ou ainda está na expectativa? Os empresários estão aguardando chegar o ano de 2026, que é o primeiro ano da transição. E o que vocês estão enxergando aí, ou quais são as principais demandas que estão recebendo, principalmente no setor de vocês? Sem dúvida, a maior preocupação é quanto vai ser a alíquota básica. E a partir daí, você fazer a conta e verificar se a carga tributária vai aumentar ou vai ficar equilibrada como é paga hoje. Tá? Esse, sem dúvida, é a maior preocupação. Outro ponto positivo que gerou demanda, e nós respondemos, é a previsão no texto de que quem faz locação de imóveis por até 90 dias vai ter que arcar, em tese, né, teoricamente, com a mesma tributação dos meios de hospedagem tradicionais. Então, isso equilibra um pouco o mercado, equilibra a concorrência, é outro ponto positivo também. E outra possibilidade de benesse para o setor foi a exclusão do que é pago para as plataformas digitais de entrega de alimentação preparada e bebidas. A exemplo de iFood, também tem lá um artigo excluindo da base de cálculo, né, o que é pago lá em relação a plataformas digitais de hospedagem. Então, esse foi outro ponto positivo. Bacana. E questões negativas que vocês enxergaram, tem alguma questão? Lógico que a alíquota aqui, como você disse, que vai ser o balizador, né, nas questões. Para vocês, teve essa questão das plataformas aí, acho que foi importante, porque era uma concorrência até desleal, pelo que eu tô percebendo, Sim. né? Uma concorrência muito forte e desleal, e eu acho que vai dar um equilíbrio. E agora, questões negativas, eu acho que foi até, se vocês não estão enxergando, talvez foi até mais equilibrado para vocês, né? Não teve muitos fatores negativos, né? Acho que a gente está vendo dessa forma colocado aí por vocês. A questão negativa foi o que eu mencionei. Nós não temos um diferencial para concorrer em igualdade de condições com o mercado externo.
Então, a expectativa é que a carga tributária seja mantida mais ou menos igual do que é hoje. Então, você não vai ter incentivo ao turismo. Então, na Europa, você tem uma taxa super reduzida para apoiar o turismo. Aqui no Brasil, nós não vamos ter isso. Nós vamos ficar na mesma. E, sem dúvida, hoje o turismo é responsável pelo ingresso de divisas, um dos maiores índices de empregabilidade no nosso país. E seria importante ter um fator diferenciado de incentivo ao turismo. Outros setores correlatos, por exemplo, o setor de eventos, vai ter uma redução de 60% da alíquota base, e isso não foi assambarcado, não foi estendido ao setor do turismo. Então Então, você vai continuar concorrendo em desigualdade de condições com o mercado externo. Você não tem nenhum tipo de incentivo em termos tributários, que é onde pesa mais no bolso para o empresário, né? com É a certeza. questão tributária e a questão atinente às relações de emprego. São os dois nó-gordes, são os dois problemas maiores de qualquer empreendimento. Acho que a questão trabalhista, acho que é um dos calcanhares de Aquiles hoje dos negócios em geral, né? Muita carga Sim. tributária em geral, da folha de pagamento é muito pesada, acho que tem que ser revista, é um ponto importante no geral, e acho que é um ponto importante que você colocou, e talvez tenha que ser revisto, como você disse muito bem, o setor de eventos teve uma conquista importante. Eu acho que o turismo é importantíssimo para ampliar as divisas do país. No mundo inteiro é valorizado. Eu acho que no Brasil também deveria ser olhado com outros olhos para ampliar essa relação importante para trazer turismo, para valorizar os serviços, enfim. Eu acho que talvez no futuro próximo poderia ser revisto para que ampliasse mais, trouxesse mais divisas e valorizasse mais esse setor que é muito forte no Brasil. Bom, é muito importante, acho que reforçar essa questão da parceria entre as nossas entidades, entre a FENACON e a FBHA, para que a gente tenha a participação dos profissionais da contabilidade nessa questão da transição, para fazer análise realmente do que está. Análise financeira, do impacto no período de transição, acho que isso é muito importante, né? Hoje sabemos que a lei complementar 214, ela vai impactar todos os setores e temos que, nesse período de transição principalmente, sabendo qual será a alíquota, né, definida a alíquota, todos nós temos que enxergar qual será o impacto, quais são as oportunidades que vão ter, e vão ser talvez muitas oportunidades, mas temos que estar atentos a todas essas mudanças. E a nossa parceria é muito importante nesse período de transição e, posteriormente, por exemplo, trabalhar nessa questão da ampliação da redução da alíquota, enfim, trabalharmos juntos para que esse trabalho a gente colha frutos juntos, né? Enfim, Ricardo, acho que a gente pode ir para os momentos finais aí. Eu queria que você enviasse uma mensagem aí para as suas considerações finais e que para a gente continuasse numa próxima oportunidade falando um pouco mais sobre reforma tributária e outros assuntos mais dessa nossa parceria entre as entidades. Por favor. Olha, muito importante esse debate, essa conversa, essa troca de informações. Devemos acompanhar conjuntamente a implantação da reforma tributária. Por exemplo, o tax free lá, a possibilidade de devolução dos tributos, vai ter que sair um ato conjunto aí do Ministério da Fazenda, né, para poder normatizar isso, e do Ministério do Turismo. Então, muitas coisas novas virão. Falam-se em mudar o sistema do Simples Nacional, alteração da tributação do lucro dos sócios nas empresas. Então, muita coisa nova vem por aí. E sim, temos que construir um diálogo com o Congresso Nacional, com o apoio da FENACON, é importantíssimo isso, né? Os contadores estão na ponta, as empresas de contabilidade estão na ponta, né, junto conosco, e seria relevante para o turismo o cumprimento lá da Constituição da República. Lá tem o artigo 180 que diz que o turismo é um fator de desenvolvimento social e econômico.
Então, ele tem que ser incentivado. E não é novidade nenhuma, é assim no mundo todo. Hoje, a Europa chega a ter o país com 4% de tributação. Tá? E aguardar a expectativa aí da definição da alíquota geral. Aguardar também, parece que vão ocorrer alguns testes em relação a essa implantação paulatina da reforma tributária. Nós vamos ter testes com empresas, né, de pagamento desses tributos novos, do IBS e do CBS. E estou às ordens pela federação, certamente nos interessa essa parceria com a FENACOM e com as demais entidades interessadas em tornar a parte tributária mais justa, né? Ou seja, nós alcançarmos o mais próximo possível um conceito de justiça tributária no nosso país. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Muito prazer. Muito obrigado ao nosso convidado, Ricardo Riello, assessor jurídico da Federação Brasileira de Hotéis e... Restaurantes, bares e similares. Aí pega tudo, lanchonete, botequim, café, pega tudo. Bacana, bacana. Obrigado por compartilhar essas informações, pelo seu conteúdo e pelo seu conhecimento, tá certo? E você que acompanhou a gente, se gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com seus colegas, e não esqueça de se inscrever no canal da FENACOM para mais informações sobre tributação, negócios, empreendedorismo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.